Quando aquele seu amigo esquerdopata, esquerdemente, esquerdebiloide, chegar tentando dizer que essa operação no Rio de Janeiro foi um fracasso total, foi um absurdo, foi uma chacina, que a polícia tem que acabar, babá, aquelas palhaçadas que a gente está de saco cheio de ouvir, você possa esfregar esse vídeo na cara deles e mostrar que não, o Rio de Janeiro nunca foi governado pela direita. E aí, cidadãos e cidadãs da China, sei lá do sul ocidental, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também estou bom! Bem-vindos ao meu estúdio! Hoje eu não estou no carro, dá para perceber, né? É... Bom, vamos debater um papo rápido hoje sobre uma das grandes falácias que eu ouvi e vi em vários pontos por conta da operação que aconteceu aqui no Rio. Se você não acabou de descer do cometa Swan que está passando por aí pertinho, você deve ter ouvido falar, pelo menos, na operação das polícias daqui do estado do Rio, nas comunidades do Alemão e da Penha, onde mais de 120 obreiros del narcotráfico, segundo Gustavo Petro, foram enviados via Sedex para o colo do capeta. E lá espero que permaneçam tomando muito calor no traseiro, muita espetada com tridente, por toda a eternidade. A menos que eles lá se arrependam e resolvam passar para o lado, sair do lado negro da força e vir trabalhar com a gente. Ok? Então, eu vi muita bobagem, muita bobagem. Uma das principais bobagens que eu vi foi dizendo que o Rio de Janeiro é governado pela direita há 30 anos, por isso que o Estado está desse jeito. Gente, é difícil. Vou te falar, é difícil. Bom, nos últimos 50 anos, pelo menos, eu não lembro de governadores de direita. Então, para quebrar esta falácia, vamos mostrar para vocês aqui uma coisa rapidinha. E eu nem vou tão longe a ponto de falar de Faria Lima e Chagas Freitas, que foram governadores daqui do Rio, lá na década de 70. Ok? Vamos trazer um pouquinho mais para perto aqui, né, para o nosso mundinho. Vamos falar a respeito só dos governadores desde 1983 para cá. Então, para quem afirma aí, batendo o pezinho no chão, que o Rio de Janeiro vem sendo governado pela direita, vamos lá, em 1982, sucedendo o nosso querido Chagas Freitas, né, que era do MDB, partido de direita, né? Bom, sei lá, né? Para quem é do PSOL, PT, PCdoB, pode até ser que seja, mas a gente sabe que não. MDB é um partido do centrão, centro-esquerda, e que está mais acostumado com outro tipo de coisa. Não são muito de direita, não. Pois bem, Chagas Freitas era governador do estado da Guanabara. Ah, você não lembra do estado da Guanabara? Tá bom, então eu vou explicar para você isso aí. Tá? A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, que ficava no estado da Guanabara. Em volta do Rio de Janeiro e da Guanabara existia o estado do Rio de Janeiro. Então você tinha o estado do Rio de Janeiro, dentro do estado de Janeiro você tinha o estado da Guanabara, e a capital do estado da Guanabara era a cidade do Rio de Janeiro. Embolou? Pois é. Quem não está confuso não está bem informado. Depois que a capital partiu para Brasília, houve a fusão entre o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. E o que era o estado da Guanabara, que é a cidade do Rio de Janeiro, né, o município do Rio de Janeiro, toda a área física do município do Rio de Janeiro, passou a ser só uma cidade que faz parte do estado da Guanabara. E é a capital do estado também. Tá? Então,
O governador que foi eleito em 1982 e assumiu em 15 de março de 83 foi esse rapaz bonzinho aqui, chamado Leonel Itagiba de Moura Brizola. Ele mudou o nome de Itagiba para Leonel. Esse era um cara assim, bem de direita, né? Ah, não, pois é. Ele era o presidente, o fundador do PDT. Ele foi o único brasileiro que foi governador em 2 estados. Ele foi governador do Rio Grande do Sul, lá, muito para lá, ainda tinha dinossauro andando lá no Rio Grande do Sul, quando ele foi governador lá. E depois ele veio para cá com aquele jeitão gaúcho dele e foi governador do Rio, gente. A gente teve isto como governador. Pela madre. É de dar vergonha em qualquer um. Mas tem gente que gosta dele, sei lá, né? Eu sei que ele era da mesma laia dos outros que estão aí. Pois bem, seu Leonel de Moura Brizola foi governador na 46ª legislatura aqui do Rio de Janeiro e ele foi sucedido por este senhor que se chama Moreira Branco, ou quer dizer, Moreira Franco. Moreira Franco, ele é de Teresina, no Piauí, e ele é do PMDB, na época MDB. Ok? Ele passou por muita coisa, fez muitas coisas. A nomeação dele como secretário foi suspensa, várias vezes secretário-geral da presidência e tal, não sei o quê. E, assim, ele já foi do governo Fernando Henrique Cardoso, que ele era assessor especial do Palácio do Planalto, ele foi ministro da Dilma, ele foi ministro do Lula. Assim, é uma pessoa assim, muito digna também, né? Esse aqui eu não sabia. Alcunha, ou vulgo Gato Angorá. Olha que situação, né? Deixa quieto para lá isso aí. E aí, na eleição seguinte, que foi já em 91, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu já estou misturando a bola toda. Né? Aqui não, ministro-chefe da Casa Civil, blá blá blá, blá blá blá, da Dilma, do Temer, Dilma, Temer. Acho que com Lula ele não estava, não sei lá o que ele fez. Né? Mas ele foi deputado. Bom, como governador ele terminou em 91, tá? E aí ele foi sucedido por, adivinha, Leonel de Moura Brizola. Voltou o esquerdista ao poder. Nessa época o vice dele era o Nilo Batista, e quando ele terminou este mandato em 94, ele saiu antes, tá? Porque ele iria até o final, mas ele saiu antes para concorrer à presidência da República e foi sucedido pelo seu vice, que era o seu Nilo Batista, que também era do PDT. Ou seja, outro esquerdopata, ou quer dizer, outro esquerdista. Foi falha nossa. Então, o seu Nilo Batista, ele ficou pouquíssimo tempo como governador, porque ele entrou no lugar do governador que saiu, e foi sucedido por Marcelo Alencar. Não sei se o povo lembra dele, eu lembro bem. Né? Ele terminou o reinado dele em 99, e o vice dele era o Luiz Paulo, e ele era do MDB. Ou seja, até aqui a gente só teve MDB e PDT. Isso que a gente está pegando leve aqui, tá? Em 1999 foi eleito o senhor Antony Garotinho. Eu tenho que achar o vídeo dele esperneando dentro da ambulância, que é muito legal, para poder botar aqui para vocês verem. Deixa eu ir embora, ele tá passando mal! Ele tá passando O Garotinho era radialista, era lá de Campos, e ele foi
ficou no governo do Rio de 1999 até 2002 e também saiu do governo para concorrer à presidência da República. O pessoal tem uma coisa assim de achar que por ter sido governador do Rio de Janeiro pode ser presidente, né? Todo mundo tentou. Pois bem, seu garotinho largou e ele era do PDT também, a gente não pode esquecer isso. O partido do garotinho era PDT, o mesmo partido do Beisola, ou quer dizer, do Brizola. Ah, tem uma coisa que eu não falei para vocês, ainda bem que eu lembrei agora, a gente pode falar. Na época do nosso querido, amado, idolatrado Brizola, a gente tinha uma pessoa, deixa eu procurar aqui, quem sabe faz ao vivo. Nós tínhamos uma criatura chamada Neuzinha Brizola, filha do Brizola. Não sei onde ela anda. Falecimento 27 de abril de 2011. Nem sabia que ela tinha falecido. Então ela era filha do Brizola e se dizia cantora. Deixa eu abrir aqui o letras. Ela tinha uma música chamada Mentura, isso eu lembro. Mas tá difícil de ver aqui. Neuzinha Brizola, Mentura, para não dizer que nunca acreditei em nada, álbum de retratos, broto especial, Gato por Lebre, com a participação dos Trapalhões. A gente vê essas coisas, né? Então, Neuzinha Brizola, ela era, se dizia, cantora. E ela era muito chegada à carreira dela, se é que vocês me entendem. Ela tinha muita necessidade de manter a carreira dela viva. E ela costumava dar uns rolés aí pelas bocas de fumo aqui do Rio de Janeiro, aonde ela obtinha a matéria-prima para manter a carreira dela ativa, né? E por conta disso, na época, ela foi presa algumas vezes, tá? Por conta de ser pega pela polícia lá na boca com a boca na boca da botija, e ela foi presa algumas vezes, e aí o doutor Leonel de Moura Brizola determinou que a polícia não poderia mais invadir as bocas de fumo para evitar que a filhinha fosse presa, porque ela estava sempre lá buscando inspiração, entendeu? Porque, sabe como é? E ela buscava inspiração lá nas bocas. E normalmente quando ela buscava inspiração nas bocas, batia com a polícia, era presa e em cana, virava escândalo, aparecia em tudo quanto é jornal. Então ele definiu que isso não aconteceria mais. E aí, o mais legal da história na época, quando alguém queria se referir ao pozinho branco que vem lá da Colômbia, chamava de Brizola. Por que será? Pô, parceiro, segura a onda aí que eu vou dar um pulo ali na boca pra pegar uma brisola pra gente ficar na brisa, valeu? Pra gente ficar ok, aí vamos dar um up. Era mais ou menos assim mesmo que funcionava. Bom, pois bem, então o senhor Antony Garotinho decidiu concorrer à presidência e foi sucedido por sua vice, PDT, vice era do PT. Ai, credo, puta que susto, cacete. Eu tenho que olhar essas fotos assim mais devagar, porque isso aí assusta qualquer um. Então, essa criatura ficou governadora durante 9 meses. E é muito legal porque ela apareceu falando que... Como é que é? Que o governo dela prendeu o Elias Maluco e o Fernandinho Beiramar sem dar um único tiro. Só que a gente sabe que nesses 9 meses que ela permaneceu
9 meses que ela permaneceu governadora, nós tivemos a polícia mais letal do país, com um recorde de 1.195 óbitos de... como é que o pessoal diz? Vítima da sociedade? O governo dela foi o que mais matou as vítimas da sociedade, que, como ela mesma costuma dizer, é o preto pobre da periferia. É muito hipócrita. Mas deixa quieto. Vamos passar isso adiante, porque como ela só ficou 9 meses, a gente tem que passar adiante. Uma coisa a gente tem que dizer: ela era filha de uma lavadeira, era pobre, veio da favela, chegou a ser senadora, foi governadora do estado, deputada federal, tá sempre falando merda, como sempre, né? E aí, depois dela veio, adivinha? Rosinha Mateus, mais conhecida como Rosinha Garotinho. Rosângela Barros Assede Mateus de Oliveira. Esse negócio de nome de Rosângela, eu tenho uma amiga maravilhosa que eu amo de paixão, que eu conheci lá nos Estados Unidos, que mora em São Paulo, que se chama Rosângela. Gosto dela de montão, apesar da gente já não se falar, sei lá, 20 anos, talvez mais. Acho que é a única Rosângela que eu conheço assim que dá pra passar numa boa, porque a gente tem esta Rosângela, que é a esposa do Garotinho, que foi eleita pelo MDB, já não era mais PDT, ok? Então ela foi eleita pelo MDB, ela deu à luz uma criatura chamada Clarissa Garotinho, que ainda está na política aí. É difícil, viu? É muito difícil, confesso que para mim é muito difícil aguentar certas coisas. Mas a Rosinha permaneceu no governo durante um bom tempo. E, obviamente, não fez nada que preste. E ela foi sucedida por este senhor, que vocês devem saber quem é: Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho. O nosso querido Sérgio Cabral. Aquele rapaz que passou 400 anos preso. Não passou 400 anos preso, né? O Fachin desmontou a Lava Jato, anulou todas as penas e ele tá bonitinho, livre, leve, solto, fazendo pose de influencer lá no seu cantinho, né? Uma cobertura na beira da praia, cheio da grana, porque foram alguns bilhões que esse cara ganhou. E agora todas as penas foram anuladas. Só para lembrar, operações Calicut, Eficiência, Fatura Exposta, Mascate, Unfair Play, e daí para lá. Mas ele ficou preso, realmente ficou preso, acho que foi um dos poucos, acho que foi o último a sair da cadeia da Lava Jato, depois que o Lewandowski conseguiu destruir a Lava Jato. Vocês sabem por quê, né? Na 18ª operação da Lava Jato, quando a coisa foi chegando lá perto do Paulo Bernardo e tal, não sei o quê, um dos nomes envolvidos era do amigo do meu pai, que constava lá na Odebrecht, né, na planilha da Odebrecht, estava lá o amigo do meu pai, que é um certo senhor ministro Dias Toffoli. Então ele saiu travando a porra toda, e aí eles se juntaram, Edson Fachin e tal, não sei o que. Ele não poderia entrar de frente para fazer isso, né? Então botou o Fachin no lugar dele para fechar as portas da Lava Jato, e a coisa tá indo como tá. Bem, Sérgio Cabral Filho ele ficou bastante tempo aqui no governo do estado, 2007 até 2014, né? Por quê? Porque ele também meu pai, ninguém merece, né? Ele deixou o seu vice no lugar, e o vice dele, Luiz Fernando Pezão, foi eleito. Mais um governador do Rio preso, também ligado a esta bomba toda, né? Ele foi prefeito lá de Barra do Piraí e tal, e ele saiu do governo do Rio em 2019. Foram 2 mandatos consecutivos. Pela madrugada, o Rio de Janeiro
não merece esse tipo de coisa. Ele também, ele foi vice por 2 mandatos consecutivos. Não, ele foi vice. é, eu acho que acho que ele foi vice pelos 2 mandatos consecutivos. Não lembro não, mas ficou bastante tempo como vice aqui no Rio de Janeiro. E depois ele assumiu como governador e ficou também 2 mandatos como governador. Também foi preso, também é outra pessoa assim muito maneira. Foi prefeito de Piraí. E aí ele foi, que também era do MDB, tá? Não, vamos botar que todo mundo até aí era do MDB. Rosinha, o Sérgio Cabral, ele foi MDB na frente desse governo há muito tempo. E o MDB sempre foi parte do governo Lula, sempre foi base do governo PT, sempre foi aliado ao PT. Portanto, eu nem preciso falar o que eu acho do MDB. E aí veio esta criatura que foi eleita depois de Luiz Fernando de Souza, Pezão. Este é o senhor Wilson Witzel. Aquele do tiro bem da cabecinha. Ele era do PSC, Partido Social Cristão. Eu não consigo entender como um partido socialista pode-se dizer cristão, mas fazer o quê? Bom, pelo menos ele ganhou porque o Rio de Janeiro estava tentando se livrar do Eduardo Paes naquela eleição. E a gente sabe muito bem o que é o Eduardo Paes. Só que aí ele foi envolvido em um esquema de corrupção, né? O STJ decidiu que ele estava envolvido no esquema de corrupção e ele foi impeachmentado e foi sucedido pelo senhor Cláudio Castro, que é, até o presente momento, o mais alinhado à direita que a gente já teve. Descobri hoje, vendo o vídeo do Oi Luiz, né, senhor Luiz Galeazzo, né, vendo o vídeo dele, eu descobri que o Cláudio Castro canta pra cacete, maluco. Apesar dele ser meio gagaguinho, canta pra caraca. Fiquei de queixo caído. Eu vou botar um trechinho aqui pra vocês, tá? Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Bem, então ele assumiu como governo do Rio e se reelegeu. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Quero que vocês tenham agora na mão com esse meu vídeo uma ferramenta para quando aquele seu amigo esquerdopata, esquerdemente, esquerdebiloide chegar tentando dizer que essa operação no Rio de Janeiro foi um fracasso total, foi um absurdo, foi uma chacina, que a polícia tem que acabar, aquelas palhaçadas que a gente está de saco cheio de ouvir, você possa esfregar esse vídeo na cara deles e mostrar que não, o Rio de Janeiro nunca foi governado pela direita. O Rio de Janeiro teve um governador um pouco mais alinhado à direita, agora, a partir do Cláudio Castro. Tem alguns anos, 5 anos, 6 anos para cá que ele está governando esse estado, e não dá para corrigir 42 anos de esquerdismo aqui em 2, 3, 4, 5 anos. Por que não dá? Nós tivemos seu Brizola lá atrás, que impediu que a polícia combatesse o crime, quando o crime ainda era deste tamanho, quando o Comando Vermelho ainda era a Falange Vermelha, que estava lá nos presídios ainda tentando fazer um movimento político para exigir melhores condições nas cadeias e tal, não sei o quê, antes deles se juntarem com os presos políticos e descobrirem que a política era uma força imparável.
Então você pode esfregar com esse vídeo na cara do seu amiguinho esquerdopata, esquerdemente, esquerdebiloide, seja lá o que ele for, que nós temos pouquíssimo tempo de governo da direita aqui e, infelizmente, é só no Estado, porque aqui no Rio de Janeiro, no município, nós nunca tivemos. Nunca. Nós temos o quê? Eduardo Paes, a criatura mais amorfa que eu conheço. Ele é igual água, ele toma o formato de onde ele estiver, entendeu? Não dá. O Rio de Janeiro nunca foi governado pela direita. Infelizmente, nós não merecemos o que nós vivemos esse tempo todo. Pois bem, então fica claro que a população, a gente tem estatísticas mostrando aí que a população está a favor das operações da polícia. A população não aguenta mais ser refém da bandidagem. A população não aguenta mais não ter opção, por exemplo, de uma TV a cabo, de uma internet. O cara não pode ir lá na favela comprar uma Starlink Mini, por exemplo, para ter a internet dele à vontade, do jeito que ele quiser, porque ele só pode ter internet que o bandido vende para ele. O tóxico hoje é mínimo do faturamento dessas empresas banditárias, se é que isso existe, do PCC, do CV, do ADA, do TCP, é o mínimo. Hoje eles aprenderam com o pessoal da milícia, eles vivem do gás, eles vivem de escortear padaria, lojinha de roupa, lojinha de maquiagem, aquele pessoal que faz unha, que faz cabelo, não sei o quê, nas comunidades. Esse pessoal todo tem que pagar uma propinazinha esperta para esses caras. Senão não consegue trabalhar. Eles vão lá e fecham tudo, quebram, matam, pintam os canecos. Então a população não aguenta mais ser refém. Por isso que a população apoiou em quase que na totalidade. 88% das pessoas que moram nas comunidades querem se livrar dessa gente. Eles não aguentam mais viver como objetos ali dentro. Então eles apoiaram a ação da polícia, apoiaram o governador Cláudio Castro, ao contrário do que os artistinhas lá do Leblon ficam dizendo. Ao contrário do que os socialistas de iPhone lá de Brasília ficam dizendo. Você vê Benedita da Silva, vê aquela coisa da Macaé Evaristo, aquela gentalha que veio para cá para fazer graça, para aparecer. Dá licença. Vocês não estão aqui falando por ninguém, não. O Rio de Janeiro quer viver em paz. Eu não quero que eu passo diariamente, que eu saio de casa sem saber se vou voltar. Não dá. A gente não pode viver assim. Bom, o recado que eu tinha para vocês era esse. Vou parar por aqui porque o vídeo já deve estar comprido pra cacete. Eu nem estou marcando o tempo dele. Então, deixo para vocês aqui um grande beijo e até o próximo vídeo. Se o Alexandre, o Glande, o primeiro sancionado em seu nome, não mandar me prender. Valeu, fui!